E vamos ver aqui se estamos ao vivo. Vamos ver. Muito bem, estamos. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, com pós-doutorado no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, além de professor na área de História da Arte, Estética e História do Cinema. Bem-vindos e bem-vindas, este é um canal multidisciplinar ou transdisciplinar, como queira, dedicado a assuntos humanísticos que tem como tripé a estética, a história da arte e o cinema, obviamente, permeados todos pelas epistemologias, pelas áreas de conhecimento que passam pela filosofia, que passam pela antropologia, que passam pela psicologia. E por isto, este quadro dominical, que já é tradição aqui no canal, que é o Domingo é Freud, não é o seu canal, né, o seu quadro dominical, para que você passe o domingo, que normalmente é um dia bastante melancólico, tendo a oportunidade de discutir comigo aqui assuntos de relevância palpável, mas sempre permeado, né, todos esses assuntos pelas epistemologias várias aí do campo das humanas. Se você é novo ou nova por aqui, eu já vou pedindo para que você, por gentileza, se inscreva no canal, ative a sineta para receber notificações, deixe o seu joinha e comente muito, pessoal. Quero muito que vocês comentem, porque a gente sabe que o algoritmo é behaviorista. Vocês têm visto os meus vídeos, mas vocês se esquecem de comentar, se esquecem de dar joinha, e é isso que faz com que o algoritmo entenda que o nosso trabalho é relevante e assim vá recomendando a mais pessoas para que a gente faça a tessitura, né, desta teia de ideias de uma maneira mais consistente, trazendo mais teiudos e teiudas para o nosso campo de discussão, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Você pode nos ajudar financeiramente também, se quiser e puder, obviamente, mandando o seu superchat, mandando o Valeu Demais, o Super Sticker, enfim, ou apoiando diretamente pela chave Pix que você está vendo aqui na tela. E este e-mail, né, para que não haja nenhuma confusão, é um e-mail de ex-aluno e não de funcionário, portanto, né, ajudem-nos se puderem e se quiserem. Se não puderem, não quiserem, o simples fato de vocês se inscreverem no canal, deixarem o joinha, comentarem e também compartilharem com os seus amigos e amigas, enfim, pessoas que vocês consideram que vão achar o nosso trabalho interessante, já está ajudando muito e é absolutamente gratuito. E também quero agradecer a TV 247 pela retransmissão deste quadro Domingo é Freud em sua programação. Se você está agora assistindo a este vídeo na TV 247, uma semana depois, obviamente, né, na condição de gravado, por favor, venha ao meu canal, conheça o meu conteúdo, uma teia de ideias e faça parte também, torne-se um teiudo ou uma teiuda, para que, como eu disse, né, a gente vá educando aí os algoritmos para que a gente chegue cada vez mais longe. Estamos chegando a 5.000 inscritos aqui no canal. Meu canal ainda é nanico, mas ele é sincero, não é? É um espaço em que as pessoas se engajam de uma maneira muito interessante, ainda que sejamos ainda uma comunidade pequena em relação aos outros canais, mas eu tenho certeza que em breve cresceremos e quando chegarmos a 5.000, e já estamos perto disso, então, por favor, me ajudem a chegar aos 5.000. Vamos fazer uma live aqui de 5 horas de duração com o melhor que há
entre os assuntos discutidos aqui nesta teia de ideias. Então, por favor, me ajudem aí compartilhando, dando aquele apoio maravilhoso. E eu já vou aqui, inclusive, trazendo alguns comentários do pessoal que está chegando, né? Antes de entrarmos no ar, estava a Neuza Santos aqui dizendo: boa tarde, professor, estou na espera. Pronto, começamos, né? E a Nívia Lopes, que é uma habituê aqui do canal de longa data já, muito obrigado, Nívia, pela sua reiterada presença, está dizendo: boa tarde de Porto Alegre, seu trabalho é importante, muito obrigado. Gosto de pensar que, né, trago coisas boas para a gente discutir aqui com vocês. A Nê Santana, grande poeta, que também está aqui sempre com a gente, dando boa tarde, Doni, todos desta teia. E temos aqui Maria Lúcia Esteves, boa tarde, conhecendo hoje. Seja bem-vinda, Maria Lúcia Esteves. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos temas que a gente tem aqui para conversar. Sinta-se à vontade, puxa aquela cadeira, senta aí de boa, pega um cafezinho e pode, depois desta live, dar uma passeada pelas nossas playlists, em especial aqui a playlist do Domingo é Freud, que tem bastante coisa que certamente irá agradá-la. Muito obrigado. Meu querido Daniel Babalim, né, amigo de longa data, né, somos oriundos da mesma turma de faculdade, né, lá nos anos 2000 ainda. Salve, salve, tô na área, muito obrigado pela sua presença, meu querido Baba. Minha querida mãezinha, Zuleika, né, que está sempre com a gente aqui também, dando boa tarde a todos. E nós temos a Roseli Lopes, boa tarde, Doni, e a todos. Muito obrigado a vocês que já estão aqui comigo, né, nesta tarde ensolarada, quente por sinal, né? Cadê o outono, pelo amor de Deus? Para que a gente bata mais um papo sobre assuntos que certamente vão enriquecer o seu repertório, e assim espero. Porque hoje nós vamos retomar alguns assuntos aí relacionados a Carl Gustav Jung. Veja só, né? Num domingo é Freud e eu trazendo Jung, porque obviamente, né, o pai da psicanálise e o pai da psicologia analítica são figuras complementares. A gente não pode nunca esquecer da relação profissional e pessoal ali que Freud e Jung tiveram e da importância que isso tem para os estudos de psicologia até hoje, não é? Então, nós vamos conversar mais um pouco sobre algumas questões relacionadas ao nosso querido Carl Gustav Jung. Na semana passada, eu fiz um react aqui de um cortezinho do canal do Pirula, e parece que vocês gostaram bastante, interagiram. Hoje foi ao ar, né, no canal, na TV 247, a retransmissão do episódio da semana passada. O pessoal também ficou bastante ali entusiasmado, inquieto, né, para colocar as suas opiniões e as suas impressões desse vídeo, né, do meu react. E eu fiquei muito feliz de saber que existe, né, um campo de discussão muito interessante para que a gente fale sobre coisas que a nossa cultura pop, digamos assim, às vezes banaliza em grande medida, mas que, por outro lado, foram estudadas pelo nosso querido Carl Gustav Jung de uma maneira séria, né? Por isso o título deste vídeo, por isso o título desta live. E aí, o Jung era um ufólogo, né? Mas eu vou chegar nesse ponto, inclusive ler aqui trechos de um artigo muito interessante, que eu já vou dar toda a referência. Lembrando que, acabando a live, tudo que eu citar aqui em termos de artigo, em termos de, enfim, livros, vão ficar aqui com os referidos links, né? Para vocês poderem acessar depois. Não compartilho aqui na tela por uma questão de direitos autorais, enfim, né? Inclusive para não deixar, para não consumir a atenção de vocês em relação àquilo que eu estou trazendo, né? Mas, de qualquer maneira, eu deixo o link aqui depois para que vocês tenham contato com o original de onde eu estou tirando as informações. Aqui é um canal em que prezamos pelo embasamento, não é? Não são achismos. E é muito importante dizer isso quando a gente está abrindo uma live que fala sobre ufologia, né, que fala sobre discos voadores, sobre possíveis alienígenas. Então, é sempre importante a gente ter essa dimensão
tudo é muito embasado aqui em referências que eu trago para vocês. Olha lá a Neuza dizendo, professor Doni, faz live sobre blockbusters e anuncia com antecedência para conseguir mais inscritos. Boa dica, muito obrigado. Agradeço aí, com certeza, né? Vamos melhorando o nosso canal à medida em que vamos trazendo aí, como eu disse, mais teiudos e teiudas. Faz uma enquete sobre títulos cinematográficos para você escolher sobre qual discorrer. É uma excelente ideia e prometo que farei. Claro que este semestre está um pouco mais difícil para eu fazer lives durante a semana, dada a minha carga horária como professor. Isso, quem é professor, sabe como consome a gente, né? Se entrega para a preparação de aulas, atenção à questão da docência. Nem sempre a gente consegue achar um tempo dedicado para os temas aqui do canal ao longo da semana, e o Domingo é Freud é o quadro que sobrevive aí de uma maneira heróica, né, diria, que começou despretensiosa, mas que cresceu e o pessoal tem gostado. Mas eu estou me organizando sim para poder fazer mais lives durante a semana, trazendo outras coisas, né, outras discussões que são próprias aqui das temáticas do canal. E, obviamente, que falar sobre cinema é algo que eu gosto muito. Inclusive, hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema também, porque tem a ver com o nosso tema, não é? Temos aqui a minha querida esposa também me dando boa tarde, Luciana Brito, dando boa tarde para a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença. Claro, ela está presente o tempo inteiro aqui, porque ela está ali na sala ao lado, mas é muito bacana a presença dela aqui conosco também, né? E o Baba dando um aplauso aqui para a gente. Muito obrigado, Baba, sempre um querido também. Gente, vamos lá. A gente vai conversar hoje aqui um pouco a respeito da relação de Carl Jung e sua psicologia analítica com os fenômenos de avistamentos de OVNIs, né? Então, pronto, já temos aqui uma polêmica, né? E aí, o Jung era um ufólogo, então, nas horas vagas, ali no final de sua vida, né? Jung vai escrever sobre objetos voadores não identificados ao longo de praticamente toda a década de 50, da década de 1950, né? Entre 1951 e 1958, quando ele publica o livro que eu vou mencionar daqui a pouquinho, que é uma compilação das suas inferências a respeito da ufologia, a respeito dos avistamentos, tá? E aí é importante dizer que a ufologia, para mim, sempre foi uma coisa muito fascinante, né? Meu pai era uma pessoa que se correspondia com a NASA. E depois, quando eu era criancinha ali ainda, 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade, ele me ensinou também a escrever para o Departamento de Relações Públicas e Imprensa da NASA para receber material que a NASA distribuía aos entusiastas de uma maneira a fazer esse contato mesmo com o grande público a respeito do programa espacial. Meu pai, como um engenheiro, mas também como humanista, né, tinha grande apreço pelos programas espaciais, não só dos Estados Unidos, mas também da União Soviética. Claro que aqui no Brasil, informações sobre o programa espacial soviético, né, dos cosmonautas e tal, era muito mais difícil conseguir, porque nós estávamos vivendo, ele passou, né, pelo período da Guerra Fria inteira, então era muito mais fácil conseguir informações na imprensa e diretamente com a NASA. E não com a agência soviética do espaço, né? Não obstante, isso foi criando em mim um entusiasmo pela exploração espacial, que foi muito importante para mim durante muito tempo e é base da minha formação e do meu interesse, da minha curiosidade por assuntos profundos a respeito de possível existência de vida extraterrestre, vida inteligente que possa fazer contato conosco, mas a gente precisa ter certo cuidado quanto a isso, né? Quer dizer, não é algo tão simples, não é algo que se relaciona com uma crença de matiz religiosa, como o próprio Jung vai dizer aqui, né? A ufologia é uma pseudociência, e aí sim, né, eu preciso usar esse termo
que eu não gosto muito, mas no caso da ufologia eu preciso usar, né, o termo pseudociência, porque também há um problema muito grande naquilo que é chamado de ufologia, porque de um lado você tem os meros oportunistas, mau caráteres, que colocam sua cara no History Channel, por exemplo, que eu ainda quero fazer um vídeo sobre como o History Channel reinventa o criacionismo a partir dos extraterrestres. Estou falando de Eric von Däniken, estou falando de Giorgio Tsoukalos, né, que usam, na verdade, essa crença numa vida extraterrestre inteligente, num criacionismo a partir dos extraterrestres, que na verdade nada mais é do que uma reprodução de um eurocentrismo já ultrapassado e positivista, no sentido de que se algo monumental foi construído por uma civilização que não é europeia, obviamente que deve ser extraterrestre, porque fora da Europa todo ser é inferior, todo ser é praticamente um tapado débil mental que não teria condições de desenvolver tecnologias para construir seus monumentos faraônicos e sua cultura complexa. Então, né, de um lado a gente tem esse criacionismo bem babaca do History Channel, e do outro lado nós temos os ufólogos, que, enfim, têm as suas revistas e aparecem em podcasts e tal, que é também extremamente complicado, porque daí são pessoas, na verdade, eu costumo dizer, né? São pessoas que estão procurando coisas que caibam nos seus sonhos, aí, como diria o nosso querido Cazuza, né? No seu blues da piedade, vamos pedir piedade, Senhor piedade, né? Por quê, né? Que são pessoas que procuram coisas que caibam nos seus sonhos. Porque eles acreditam piamente, eles querem acreditar, né? Se utilizam desse expediente que a gente já viu, por exemplo, numa série de TV chamada Arquivo X, né? Que marcou aí a minha geração nos anos 90, marcou com certeza a geração de muitos aqui que me seguem. Na verdade, assim, eles querem acreditar, eles têm em si introjetado uma crença de que exista uma vida superior fora da Terra e que elas nos visitam, mas não se atentam às outras variáveis aí científicas, né? Alguns até procuram levar em conta questões de fenômenos atmosféricos e tal, mas no fundo a gente sempre vê, né, nas camadas mais ocultas aí dos textos e dos discursos dessas pessoas, que eles estão, de fato, tentando fazer com que a gente acredite que sim, temos provas incontestáveis de que existe uma vida fora do planeta e assim por diante, né? Minha mãezinha querida aqui, Zuleika Manprim, está dizendo, ó, Doni tem poesia em Marte, se não me engano. É verdade, um dia eu vou contar essa história aqui, né? Eu participei de um concurso de poesia promovido pela NASA e um haikai meu foi incluído numa mídia física que foi enviada a uma sonda que hoje orbita o planeta Marte, né? Inconscientemente eu estava tentando conseguir salvo-conduto para fugir desse planeta que eu não aguento mais, nem vocês, eu tenho certeza, quem sabe, né? Mas é verdade, eu vou contar essa história qualquer dia para vocês aqui, né? Porque isso é uma das coisas mais malucas que já aconteceu na minha vida. Muito bem, essa questão de tentar acreditar a qualquer custo que existe uma vida fora da Terra e que é uma vida inteligente que vem aqui de alguma forma nos olhar, nos espionar, nos investigar e nos estudar, nada mais é do que uma inversão do desejo que nós mesmos temos de conhecer ou saber, né, concretamente que existe uma vida inteligente fora da Terra e que não estamos sozinhos no universo, para que isso dê algum tipo de alento ao nosso sentimento de pequenice, de pequenez diante do universo. Então, para mim, quando a ufologia, de novo, pseudociência, afirma categoricamente que existem os seres extraterrestres, nada mais estamos vendo do que uma inversão ou um espelhamento desse desejo que nós, humanos, temos de
saber que não estamos sozinhos. E eu nem sei, gente, se seria uma boa ideia, caso haja, ou caso houvesse uma civilização mais avançada, capaz de viajar pelo universo, né, através das galáxias, ou mesmo de outro planeta para a Terra, eu nem sei se seria uma boa ideia essa coisa deles nos observarem, porque é aquela coisa, né? Basta a gente olhar a nossa própria história, a história da humanidade. O que aconteceu quando os europeus chegaram nas Américas? O que eles fizeram com os povos originários? Escravizaram, mataram, dizimaram, exterminaram. Na África, a mesma coisa. Na Ásia, a mesma coisa. Então, quer dizer, sempre que você tem o contato de uma civilização com uma tecnologia maior que a sua, eles não vão chegar para dar um aperto de mão e dizer trouxemos paz, né? É uma dinâmica, mas isso é obviamente que eu estou analisando a partir da antropologia, a partir da psicologia do ser humano, né? Mas fica a dica aí, né, para vocês refletirem um pouco a respeito disso. Inclusive, nos anos 80 tinha uma série de TV que eu era absolutamente apaixonado, que era o V, né? Os Extraterrestres na Batalha Final. O nome da série era um V pichado na parede. Depois foi refilmado nos anos 2000 e tal, né? Refilmado não, teve uma espécie de reboot, né, dessa série. E um dos primeiros vídeos aqui do canal eu falo sobre essa série, eu acho que eu vou até fazer de novo, porque nessa série é mostrado exatamente isso. Os extraterrestres chegam à Terra com aparência humana, depois vai se descobrir que eles são reptilianos, estão apenas camuflados ali com pele humana e tal, que chegam dizendo que vão ajudar a humanidade, falando que tem a cura do câncer, e querem apenas em troca um pouco da água do planeta que está faltando no planeta deles, mas na verdade eles começam a escravizar a raça humana e há um paralelo muito grande com o próprio nazismo e como o nazismo chega com uma promessa de restauração da dignidade do alemão, no caso, né? E depois se torna um regime totalitário, ditatorial, né? Então essa série, para quem viveu nos anos 80, é uma série bastante marcante, né? Inclusive porque ela é uma série que impressiona pelo seu realismo, né? Justamente porque se remete à própria história humana das décadas anteriores. O que Carl Gustav Jung tem a ver com tudo isso, Doni? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Carl Gustav Jung e sua relação com os OVNIs. Bom, como eu falei um pouco aqui, o Jung, como eu falei na semana passada, o Jung ele não era uma pessoa que desprezava as coisas, né? O Jung ele viveu. Por isso que é interessante, quando a gente pega a psicanálise freudiana, muitas vezes isso é um erro comum que acontece. Algumas pessoas que querem, de alguma forma, fazer um desmerecimento do trabalho de Freud, vai dizer que não, o que ele escreveu é ultrapassado, não faz sentido hoje em dia e tal. O Freud nasceu em 1856, né, gente? E ele morreu em 1939. Aliás, ele morreu antes da Segunda Guerra Mundial completar um mês, né? Declarada a guerra, efetivamente, ele faleceu no final de setembro de 1939. Então, ele não teve tempo de ver essa transição que o advento da Segunda Guerra Mundial forçou a mente, né? O consciente, obviamente, o inconsciente humano, a transgredir, né? Essa passagem daquilo que era a modernidade para aquilo que é o contemporâneo, ele não vivenciou. Então, pode parecer para a gente que a psicanálise é algo muito, muito circunscrito a um determinado momento da história e que estava engessado ali, que não é verdade. Não vou entrar nessa questão tão profundamente outra vez, mas é óbvio que depois de Freud, outros psicanalistas aí, discípulos e estudiosos, promoveram, né, a atualização de alguns conceitos freudianos aí que são importantes para a gente até hoje. Jung não, Jung nasceu em 1875, portanto ele era 19 anos mais jovem que o Freud, ele morreu em 1961. Então, Jung ainda teve a oportunidade de pegar 2 décadas aí, né? Uma década e meia, vamos colocar assim, depois do final da Segunda Guerra Mundial, onde a mente do ser humano, onde a nossa mente, a mente contemporânea, mudou profundamente. Então, ele pôde, na realidade, observar alguns fenômenos de ordem coletiva
que começaram a se manifestar num período propício justamente a isso, como a gente vai ver. E para o Jung, nada era desprezado ou desprezível, nada que se dizia a respeito a fenômenos humanos, fenômenos da existência, deveria ser desprezado. Por quê? Tudo deveria ser estudado para ser observado de uma maneira bastante cuidadosa, ali com lupa e tal. Então, é óbvio que ele vai, né, dizer que, por exemplo, a parapsicologia é problemática e que ele não crê nisso e tal. Mas no caso dos OVNIs, ele vai passar pelo menos a década de 50 inteira, né? Ele começa a manifestar algumas opiniões a respeito dos OVNIs, ali em 1951, até a publicação em 1958 do tratado, né, que ele compila, na verdade, os estudos que ele faz a respeito disso, que eu já vou falar um pouco aqui. Então, nada passava incólume aí pela lente atenta do nosso querido Carl Gustav Jung, e o fenômeno OVNI ele está muito ligado com esse período pós Segunda Guerra Mundial, porque a gente vai entrar naquele período que a gente já conhece como Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela vai, na verdade, reconfigurar a mente do ser de uma maneira bastante drástica, como talvez a gente não via desde a Primeira Guerra Mundial, os adventos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, no sentido do ser se compreender no mundo de determinada maneira e se identificar em relação a fenômenos externos, né? Muito bem. O que eu quero dizer com isso é que não é que antes da Segunda Guerra Mundial não houvesse manifestações, obviamente, relacionadas à presença de seres extraterrestres que poderiam chegar à nossa Terra. A maior prova disso é o romance A Guerra dos Mundos, né? Escrita pelo H.G. Wells, né? Escritor inglês, que obviamente esse romance vai ficar muito conhecido por causa do Orson Welles, que não era parente dele, inclusive a escrita do sobrenome é diferente, lá em 1938, no programa de rádio A Guerra dos Mundos, que imita um programa de rádio verdadeiro, em que a Terra estaria sendo invadida por marcianos. Mas lá em 1897, o H.G. Wells publicou A Guerra dos Mundos em capítulos numa revista de literatura da Inglaterra, e depois, no ano seguinte, 1898, publica essa compilação de capítulos num romance, num volume só, né? A Guerra dos Mundos. E lá ele vai justamente trazer essa imagem, né, do marciano, aí é muito marcado, né? São marcianos mesmo, que chegam à Terra e dominam absolutamente tudo, tomam absolutamente tudo, destroem as pessoas, são criaturas estranhas. Mas a gente não está falando aí necessariamente de uma relação direta com o fenômeno da tecnologia. Talvez a gente pudesse usar esse... Só um minutinho, gente. Talvez a gente pudesse usar a questão do H.G. Wells para pensar, naquele momento, em 1898, como a relação que o europeu tinha com as suas colônias. Então, quer dizer, uma metáfora, né? uma fantasia a respeito do efeito do colonialismo, a chegada do colonizador em sua colônia e o que isso traz de prejuízos e de estranhamentos em relação àqueles habitantes originários que serão dizimados pela chegada do estrangeiro. O que é muito interessante, porque na língua inglesa, a palavra alien, né, como se pronuncia, alien, que para a gente ficou conhecido como alien, tem uma carga semântica muito mais poderosa do que simplesmente extraterrestre, né? Para a gente, quando a gente fala em alienígena, né, a gente imediatamente remete a um ser que vem de outro planeta, fora do planeta, né? Um exocer, né? Um ser de fora. Enquanto que a carga semântica da palavra alien, em inglês, ela tem a ver não só com aquilo que é de fora da sua dimensão, mas também com o estrangeiro, né? O estrangeiro, aquele que no Império Romano e na Grécia eram chamados de bárbaros, né? Os bárbaros eram
O bárbaro é o nome que se dava àquele que não falava a sua língua, não comungava da sua cultura. E na língua inglesa, a carga semântica da palavra alien tem a ver justamente com esse estrangeiro. Então, o alien pode ser uma pessoa de outro país, né? Inclusive, uma série de erros grotescos de legenda de filmes acontecem justamente por conta dessa confusão semântica. O que não acontece no caso da língua portuguesa. Quando a gente fala em alienígena, a gente não associa, ainda que caiba semanticamente nessa palavra em português, a uma presença de fora do seu país, de fora da sua cultura. Alienígena está justamente ligado com um ser de outro planeta que, ora, tem características reptilianas, ora tem características nórdicas, ora tem características cinzas, tem para todos os gostos, né? De novo, os ufólogos que procuram, né, aquilo que melhor caiba em seus sonhos, né, e ficam voando como insetos em volta da lâmpada. É isso que acontece. Inclusive, eu já tive, né? Hoje não tenho mais, porque eu fiz uma limpa na minha biblioteca e esse livro era irrelevante em determinado momento. Eu cheguei à conclusão de que não fazia mais sentido possuí-lo, mas existem guias de raças extraterrestres, né? E como assim, né? Como essa pessoa, em que essa pessoa se baseou para fazer um guia, um dicionário de raças extraterrestres, né? Muita vontade de ganhar dinheiro em cima da tapadice, né, dos incautos, mas, enfim, acontece. Nosso querido Carl Gustav Jung, então, né, lá nos anos 1950, como uma pessoa absolutamente atenta às manifestações exteriores da mente humana a partir do inconsciente coletivo, dos arquétipos, vai começar a prestar atenção naquilo que tem aparecido cada vez mais ali após o final da Segunda Guerra Mundial, que são os objetos voadores não identificados, que começam a surgir, de fato, de uma maneira bastante recorrente. Inclusive, um dos primeiros registros muito interessantes a esse respeito, vocês podem ver no YouTube, que são uma série de luzes sobrevoando, né, ali o Capitólio, em Washington. À época, se dizia que poderia ser uma tecnologia internacional, notadamente soviética, espionando os Estados Unidos. Então, veja, a figura do alienígena, a figura do alien, né, do alien, num primeiro momento, ela é incutida na figura do estrangeiro, daquele que é nosso inimigo, Guerra Fria, capitalismo norte-americano, comunismo soviético. E o mundo, então, entra num período de constante tensão, porque não se sabia quem é que ia apertar o botão da bomba atômica primeiro, né? Embora a gente hoje saiba que havia acordos mais ou menos tácitos entre ambas as nações, de maneira que ninguém apertasse o botão, porque apertar o botão significaria a extinção do inimigo, mas a sua própria extinção. Claro que isso esteve a ponto de ser rompido em 1962 com a crise dos mísseis na Baía dos Portos, em Cuba, mas foi mitigado rapidamente por uma ação do governo norte-americano em conjunto com o governo soviético, no sentido de que, olha, se eu demonstrar a você o meu poder bélico, eu estarei também determinando o meu fim. Então, deixa como tá para ver como fica. Só que, obviamente, a população civil, né, mundial não está ciente, né, desse jogo, dessa queda de braço entre poderes tão proeminentes e poderes tão absolutos. E, obviamente, que então a tensão se instala na mente coletiva. Aquele medo da destruição, aquele medo da extinção vai passar a ser o grande expoente de temores. E, obviamente, isso Jung vai dizer, nos trechos que eu vou ler aqui do artigo daqui a pouquinho, vai dizer que isso vai fazer com que haja uma projeção, de fato, dessas angústias, né, numa época de bastante cientificismo, de objetividade, né? Uma época em que não mais o medo do fim do mundo vem pela dominação do diabo sobre Deus,
que Deus deveria vir à Terra e arrebatar os seus seguidores. Isso é um misticismo que está ali no período pré-moderno, né? Então, na modernidade já não cabe mais esse apego a uma força mística, porque a gente está vendo a escalada tecnológica das nações poderosas. Então, os OVNIs poderiam ser uma manifestação do inconsciente coletivo naquele momento, tentando, de alguma forma, juntar os fragmentos de informação e de medos e de angústias. A gente vai entrar nisso com detalhes já já. De qualquer maneira, esses dois polos opostos, né, essa Guerra Fria, vai dar origem a diversas produções dos meios midiáticos que reforçam justamente esse medo iminente da destruição em massa. Por exemplo, o cinema norte-americano foi pródigo na produção de filmes de baixo orçamento, voltados à nova juventude pós-Segunda Guerra Mundial, os baby boomers, né, que já cresceram aí orientados para o consumo em massa, para o hedonismo, né, para o estilo de vida, para o sonho americano, assistindo a filmes de extraterrestres invadindo a Terra, e esses extraterrestres agora começam a surgir como uma metáfora do estrangeiro, mas de uma maneira completamente camuflada pela ficção científica, tá? E há também produções soviéticas que vão tratar, né, desse assunto também, aí fazendo, então, referência aos inimigos norte-americanos. Também é nesse momento que começam a surgir filmes que falam muito sobre zumbis, né? Que é aquela manifestação de um morto-vivo que, por alguma razão, ganhou vida, né? Não vida, mas movimentos, e se tornou um ser desprovido de alma que só quer comer o cérebro daqueles que estão vivos. A figura do zumbi também é muito ligada a essa época da Guerra Fria, a produção cinematográfica nesse período. Não à toa que também é nesse momento que começam a surgir diversos guias de sobrevivência a uma guerra atômica. A energia nuclear mal utilizada, então, era vista como aquela que transformaria as pessoas em zumbis. Então, veja quanta coisa existe aí no inconsciente das pessoas a partir desses estímulos comunicacionais. Num período em que a TV, o cinema, o rádio, enfim, tinham forças, os jornais tinham forças muito grandes no que diz respeito à formação de opinião pública. Daí que eu queria ler para vocês aqui alguns trechos de um artigo escrito por Leila Montanha, que membro do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, que é o IGEP, aqui em São Paulo, né? Eu vou deixar o link desse artigo depois aqui para vocês darem uma olhada com mais cuidado, e foi um artigo publicado no site, né, do IGEP em 2023, 24 de abril de 2023, olha, quase um ano, né? Passou agora 1 ano e 4 dias, veja só. E que foi atualizado em 26 de setembro do ano passado também. O nome do artigo é Uma Análise Atualizada sobre as Coisas Vistas no Céu. Na primeira parte, né, desse artigo, uma parte breve, a Leila vai dizer, vai, na verdade, comentar uma série de notícias recentes que vocês devem ter acompanhado também, de documentos desclassificados, né, do alto comando norte-americano, em que reconhece-se a presença de OVNIs, objetos voadores não identificados, e ela vai dizer também que, nesse mesmo período, em 2022, mais ou menos, começam a surgir relatos aqui no Brasil, em Porto Alegre, principalmente, tem vídeo disso no YouTube, vocês podem encontrar pilotos comerciais conversando com a torre do aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, reportando o avistamento de objetos não identificados ali na rota, enquanto eles estão para pousar ou assim que eles decolaram, né? E ela vai dizer que essa recorrência, né, desse assunto
ser retomado agora no momento, em 2022, 2023, pode ter alguma coisa a ver, olhando do ponto de vista junguiano, com a própria crise pela qual passamos com a pandemia, pela guerra da Ucrânia, agora mais recentemente com Israel, né? Então, existem aí alguns apontamentos, né, algumas pistas, na verdade, sobre por que é que os objetos voadores não identificados são mais recorrentes em determinados momentos da história contemporânea. E em determinado ponto aqui do artigo, a Leila vai dizer o seguinte, ó, mas por que estou escrevendo sobre OVNIs em um artigo sobre psicologia analítica? Que é sempre a pergunta, né? O que tem a ver a psicologia com OVNIs, que é uma pseudociência, uma coisa com a ficção científica, enfim, né? E ela diz o seguinte, estou escrevendo sobre OVNIs porque quando comecei a ler nos jornais essas diversas reportagens dos avistamentos recentes, né? Pensei no que Jung escreveu em, olha o nome da obra, ó, Um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu, que nas obras completas do Jung é o volume 10/4, né, publicado em 1958, que aborda o assunto com uma visão psicológica e arquetípica. Pois é. E Jung, num primeiro momento, não via a questão dos avistamentos de objetos voadores não identificados como algo relevante, mas ele começa a perceber, inclusive pelas notícias de jornais da época, porque é nesse momento pós-Segunda Guerra Mundial e na ebulição da Guerra Fria que os relatos vão ficar cada vez mais intensos, inclusive com relatos de abdução. Eu vi um ET me pegou, me levou para a nave, mulheres dizendo que foram inseminadas, né, por extraterrestres, deram à luz filhos híbridos, enfim, relatos de toda sorte, né? E aí ele começa a se interessar de uma maneira bastante cética, como eu disse na semana passada. E Jung era, acima de tudo, uma pessoa cética e se aproximava dos assuntos, assim como todo pesquisador sério deve se aproximar, sempre tendo em vista a objetividade. Aquilo que está se manifestando pode, de fato, ser conclusivamente algo palpável, mas vamos nos aproximar desse objeto, num primeiro momento, com o ceticismo que a pesquisa e a ciência demanda, né? Então, no citado artigo, né, assim fiquei bastante curiosa em investigar se haveria algo em comum com a psique coletiva atual ou ao que Jung observou inicialmente em 1954, quando escreveu um artigo para o jornal suíço Die Weltwoche. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Aqueles que falam alemão aí, por favor, se manifestem. Sobre os discos voadores. No citado artigo, Jung chegou à mesma conclusão dos relatórios oficiais da época, o que, de certo modo, é a mesma conclusão a que as autoridades atuais chegaram sobre os avistamentos. Abre aspas, vê-se alguma coisa, mas não se sabe o que. Fecha aspas. Exatamente aquilo que eu disse, né? O Jung vai se aproximar desses relatos de avistamento com o ceticismo de um cientista, de alguém que olha para aquilo e fala, bom, tá, eu estou vendo que existe aqui uma série de relatos em relação a um determinado fenômeno. Está se vendo alguma coisa, mas não se sabe o que é. Ora, é aquela primeira... aquele primeiro momento em que as coisas ainda vão começar a ser investigadas de uma maneira mais aprofundada. Não foi um tema fácil de ser abordado. No prefácio desta obra, ou seja, né, do livro Um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu, o Jung vai dizer o seguinte, ó, é difícil avaliar corretamente o alcance dos acontecimentos contemporâneos e é grande o perigo de que o julguemos, aliás, de que o julgamento se prenda à subjetividade, ou seja, olha, cuidado com a sua interpretação subjetiva, que é o que os ufólogos fazem, né, como eu já disse 2 vezes aqui, a respeito de tentar fazer as coisas caberem em seus sonhos. Por isso, estou ciente do risco que corro ao compreender a tarefa de expressar minha opinião sobre certos acontecimentos contemporâneos que julgo ser de grande importância. Então, ele está vendo que é importante, mas não porque nós estamos sendo invadidos por seres de outro planetas.
é importante porque está mobilizando muitas pessoas e mobilizando os meios de comunicação por meio desse assunto. Então, se esse assunto está sendo, de alguma forma, utilizado em grande escala e muito se comenta, é porque alguma coisa deve ter aí. Mas não que seja necessariamente, né, a constatação, a comprovação de que haja vida fora da Terra. Ele, porém, considerava importante escrever sobre o assunto, mesmo sabedor de que sua voz era muito fraca para ser ouvida por muitos. Vem entre aspas, porque é o que o Jung diz, né? Considerava como seu dever médico alertar aqueles que pudessem ouvir, haja vista que entendia os avistamentos de OVNIs como um fenômeno psicológico arquetípico e como sinais antecedentes ao fim do éon, ou seja, era, né? Entendia que estes objetos, por sua estranheza, pelo fato de serem desconhecidos e fisicamente impossível de ocorrer, desafiavam a fantasia consciente e inconsciente. Seus temores, porém, se tornaram realidade, ou seja, ele tinha medo de ser confundido com alguém que tinha entrado nessa onda de acreditar que, chegamos à era de Aquários, seremos resgatados aí por extraterrestres que vêm aqui buscar a gente e tal. Ele não queria isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Confundiram Jung com um crédulo, né? Em 1958, de novo em entrevista ao Die Weltwoche, foi descoberta pela imprensa mundial que fez uma leitura totalmente equivocada sobre o assunto, citando Jung como alguém que acreditava em OVNIs, apesar de Jung ter escrito uma retificação expressando sua verdadeira opinião, a qual foi entregue à United Press. Fato é que os jornais não publicaram, exceto um único jornal alemão. Claro, os jornais se alimentam, a mídia se alimenta do sensacionalismo, gente. A mídia se alimenta daquilo que há de mais profundo nos desejos inconscientes do seu espectador. Não é interessante para a mídia trazer imediatamente aquilo que é objetivo, porque isso interfere na capacidade do receptor da mensagem de fabular coisas que caibam nas suas crenças, que caibam nos seus sonhos. Cacete, eu vou falar isso até o final do vídeo hoje, da live hoje, né? Então não é interessante para a mídia chegar e dizer, não, o Jung não está falando que ele acredita, ele está dando dados objetivos. Não, Jung, pai da psicologia analítica, grande médico, acredita em discos voadores. Isso vende muito mais, né? A gente tem que concordar que isso alimenta muito mais a indústria da comunicação de massa, né? Jung iniciou sua análise dos relatos das visões destes objetos, considerando-os como um boato, como é de praxe, né? Sempre que uma coisa começa a ganhar um determinado fenômeno, um determinado assunto começa a ganhar relevância, você fala, não, mas isso aí, né? Isso é relacionado a boatos e tal. Jung compreendeu o referido boato como uma história que foi contada muitas vezes pelo mundo afora. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, você vai contando uma história para um, depois para outro, depois para outro, o outro vai repassando, cada um vai colocando o seu próprio elemento, a sua própria manifestação inconsciente na concretude daquela história que está sendo contada e passada adiante. É assim que são construídos os mitos, é assim que o inconsciente coletivo e os arquétipos se constituem para Jung a partir da mente selvagem, da mente primitiva, selvagem para os antropólogos, primitivo para os sociólogos e psicólogos. Então, essa visão de que é um boato é muito importante para a gente compreender essa primeira abordagem que Jung traz para a gente a respeito do assunto, né? Diferenciando ainda dos boatos tradicionais por ter sido expresso por meio de visões, o que o levou a chamá-los de boatos visionários, ou seja, são boatos? São, mas eu acho que existe alguma coisa nesses boatos que tem a ver com algo concreto, com algo palpável, com algo observável, pelo menos, né? Mas não palpável, mas observável. Observável.
O autor teceu que os primeiros relatos de OVNIs foram resultados de observação de projéteis misteriosos nos céus da Suécia nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, que Suécia, Segunda Guerra Mundial, anos finais, a gente está falando provavelmente de armas. E durante a Segunda Guerra Mundial houve um avanço na tecnologia impensável naquele momento. A bomba atômica e a bomba de hidrogênio são dois exemplos apenas, mas os próprios alemães estavam trabalhando, inclusive, em mísseis balísticos transcontinentais, intercontinentais. Projeto que será depois apropriado pelos norte-americanos para desenvolverem os projetos de foguetes que levariam o homem ao espaço. E também os soviéticos se valeram dessa tecnologia para desenvolver o seu programa espacial tal e qual. Segundo Jung, se tratou de uma invenção atribuída aos russos, né? Porque os russos estavam ali com suas armas e tal, e os norte-americanos também entram nessa conta aqui. Também houve relatos em relatórios sobre Foo Fighters, né? Foo Fighters, luzes que acompanhavam os bombardeiros dos aliados sobre a Alemanha. Foo Fighter, nome que depois foi usado, né, pelo Dave Grohl em sua banda após o fim do Nirvana, são justamente essas bolas luminosas, fotografadas algumas vezes, inclusive, ao lado de aeronaves dos aliados enquanto faziam suas incursões contra os nazistas, né? E, por último, seguiram-se as estranhas observações de discos voadores nos Estados Unidos. Que se vocês colocarem no YouTube, né, enfim, OVNI Washington, coloquem como palavra-chave, vocês vão ver, né, nitidamente, várias luzes sobrevoando o Capitólio ali, numa cena feita, se não me engano, em 1949, ou seja, bem no comecinho dessa história de que agora estamos sendo invadidos por ETs, não é? E aí ela vem trazer aqui, né, a Leila traz aqui algumas citações a respeito desse mesmo assunto, a partir de um estudo maravilhoso, que eu vou deixar o link aqui depois, quando acabar a live, assim que acabar eu coloco tanto o artigo, melhor dizendo, da Leila, quanto este link para a tese de doutorado do Leonardo Breno Martins, no Instituto de Psicologia aqui da USP, de 2015, que é um tratado de 500 páginas a respeito da interpretação dos objetos voadores não identificados e outros fenômenos ditos como parapsíquicos, enfim, por Jung, né? Ela cita aqui, Breno Martins coloca que enquanto céticos e entusiastas delineavam os extremos, né, de recusa e aceitação incondicional diante das experiências do OVNI, Jung assumiu, melhor dizendo, postura intermediária ao considerar o potencial destas para o estudo de símbolos, dinâmicas inconscientes e fenômenos culturais. Adicionalmente, evocava sua relevância clínica diante da angústia dos muitos que não conseguiam elaborar suas próprias experiências. O que ele está dizendo aqui? Que, como tudo na história humana, havia os extremos, aqueles que negavam veementemente a existência de objetos voadores não identificados como algo, né, da ordem extraterrestre, enfim, e aqueles que acreditavam piamente. E esses que acreditavam piamente, Jung vai dizer que pode se equiparar àqueles que têm a sua fé maior que tudo, na verdade, voltada para algo de transcendência que vá salvá-los. E por isso que ele fala aqui, né? Não conseguiam, adicionalmente, evoca sua relevância clínica diante da angústia de muitos que não conseguiam elaborar as próprias experiências. Quando nós temos, né, em algum momento da nossa vida, um desespero muito grande em relação às coisas que nos rodeiam, melhor dizendo, ou em relação à nossa própria existência, um medo de que o mundo irá acabar, seremos exterminados, a gente tem que se voltar para alguma força metafísica para nos apegarmos. É o princípio da religião, é o princípio da fé, da religiosidade. Aliás, da religiosidade, porque fé é uma outra coisa, né? A gente pode discutir isso num sentido mais amplo.
Como nós estamos falando de uma época, final da Segunda Guerra Mundial, em que tudo está muito voltado para a objetividade, para a tecnologia, para o conflito palpável, ou seja, não é mais uma questão de crise da fé, é uma questão de crise social, sociológica, entre duas nações poderosíssimas que podem terminar com o extermínio da raça humana sobre a Terra, e de todas as raças e de toda a natureza por meio de uma guerra atômica. Então, de alguma forma, algumas mentes podem projetar os seus anseios, as suas dúvidas, os seus medos, a sua incompletude, numa forma que seja observável. Parece místico, mas calma que vai ficar mais concreto, né? Devemos nos lembrar que as décadas de 40 e 50, que foram as destacadas por Jung, tiveram como ponto central a Segunda Guerra Mundial, que levou a desdobramentos geopolíticos. Não preciso falar disso mais, a gente já conversou no comecinho. Houve uma divisão entre forças antagônicas, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, marcando o início da época que ficou conhecida como Guerra Fria. Segundo a National Geographic Brasil, a Guerra Fria, abre aspas, né, para National Geographic, a Guerra Fria foi um período marcado por um conflito político e ideológico travado entre Estados Unidos e ex-União Soviética entre 47 e 91. Foi um período marcado pela tensão mundial frente ao risco de uma ameaça de devastação causada por uma grande guerra nuclear. E aí a Leila vai continuar segundo o Breno Martins, né? Segundo o Breno Martins, ao contrário dos séculos anteriores, quando o receio pelo fim do mundo possuía, na dimensão místico-religiosa dominante, uma via eficaz de elaboração, ou seja, acredito em Deus, se o mundo acabar, eu vou para o céu. Fim. Ou sou um pecador, se o mundo acabar, estou ferrado, vou para o inferno. Fim. A possibilidade de um novo conflito mundial que poderia se utilizar da nova tecnologia nuclear de alto poder destrutivo, aliado ao enfraquecimento cultural da crença na salvaguarda divina, lembrem-se, Nietzsche já dizia, Deus está morto. Acreditava-se cada vez menos na deidade, cada vez mais no homem, né? A possibilidade de um novo conflito mundial que poderia se utilizar de nova tecnologia nuclear de alto poder destrutivo, aliado ao enfraquecimento cultural da crença na salvaguarda divina, trouxeram a ausência de prognósticos racionais precisos e alentadores, com decorrente clima coletivo de insegurança a permear o imaginário coletivo. Então, o homem perde o seu porto seguro que irá salvá-lo da destruição iminente. Com isso, esse desespero por algo que vá tirá-lo deste universo fadado, deste mundo fadado à autodestruição, passa a ser, talvez, né, aqui pelo que o Jung está nos propondo a partir desse estudo do Breno Martins aqui sobre, né, o que o Jung disse, então o ser se volta de uma maneira mística para aquilo que está próximo da tecnologia. E o que é que está próximo da tecnologia que pode ser comparável com algo místico, que é uma tendência natural e ancestral? Uma consciência, uma raça superior que vem, então, e que surge neste planeta para poder nos purgar, para poder nos salvar. O Jung ainda vai dizer, a Leila ainda vai dizer a respeito de Jung o seguinte, ó. Stein, né, que é outro estudioso bem importante aqui, menciona que Jung discutiu as frequentes observações de naves espaciais extraterrestres circulares como uma evidência de um novo mito, ou seja, que um novo mito estava sendo elaborado na psique coletiva dos ocidentais. Olha que coisa linda, né? Depois de milênios construindo um inconsciente coletivo a partir dos mitos selvagens, ancestrais, primevos, que habitavam as cavernas, depois habitavam as primeiras comunidades sedentárias, agora está sofrendo uma espécie de reboot, né? Na contemporaneidade, a partir de novos mitos que surgem na figura concreta de objetos voadores não identificados. Para o autor,
sempre que os humanos confrontam o desconhecido, no caso, o espaço e a perspectiva de explorá-lo, ou de ser confrontado por seus habitantes, imagens arquetípicas e padrões psicológicos são projetados e experimentados. E aí, como a gente, né, tá caminhando para o final, já como passa rápido quando a gente conversa de coisas bacanas, né? Para analisar o referido fenômeno, Jung enumerou 3 hipóteses básicas diante dos OVNIs. Hipóteses que foram sumarizadas por Breno Martins nessa tese, que, como eu disse, vou deixar o link aqui para vocês lerem na íntegra no banco de teses da USP, então logo a live termine. Então, foram sumarizadas por Breno Martins da seguinte forma. 1. Os OVNIs são primariamente fenômenos físicos, ou seja, podem ser fenômenos atmosféricos, podem ser meteoritos entrando na órbita da Terra e, portanto, aquecendo e em chamas vão emitir luzes, podem ser reflexões de luzes nas nuvens, né? 2. Os OVNIs são primariamente fenômenos psicológicos, a saber, projeções de conteúdos inconscientes em forma de visões e narrativas, como a gente falou até aqui, né? E 3, os OVNIs são fenômenos sincroníssimos, coincidentes com o significado. O pressuposto 2 e o pressuposto 3 dão ou podem ser sintetizados, podem dar uma síntese para a gente da seguinte maneira, para a gente encerrar aqui essa discussão geral, né, sobre o tema, que podemos retomar facilmente, desde que vocês colaborem com o meu trabalho, comentando bastante aí embaixo, compartilhando, se inscrevendo no canal e, obviamente, vindo ao meu canal, Uma Teia de Ideias, se está vendo este vídeo na TV 247, tá? Qual que é a discussão aqui? Jung via uma coisa muito interessante nessas manifestações de objetos voadores não identificados. Ele dizia, sempre que alguém relata o avistamento de um OVNI, esse alguém descreve esse avistamento como algo circular, que muda de cores, que é, de certa maneira, caleidoscópico, né? Porque às vezes alterna a própria forma, mas dentro de uma forma circular. E a gente sabe que, para Jung, quem pesquisa Jung sabe que a mandala é uma forma circular, harmônica, né? Equilibrada, e uma expressão do self, ou seja, uma expressão da organização mental do ser, que é externado a partir da sua relação com os entes, ou seja, com o mundo. Então, é muito sintomático para Jung que o objeto voador não identificado também tem a forma circular, porque dentro dessa perspectiva de que um OVNI é uma manifestação síncrona das angústias deste ser contemporâneo em relação ao seu meio, Guerra Fria, ameaça atômica, desconfianças, vácuos de informação, né? Ou seja, informações midiáticas alquebradas. O fato desses OVNIs terem a forma redonda, né, circular, seria uma maneira deste inconsciente coletivo se manifestar novamente, construindo uma nova mítica, construindo a partir das mandalas, que é a manifestação do todo, uma forma do ser se relacionar com o seu tempo, com o seu Zeitgeist. Fantástica, né, essa elaboração. E, obviamente, que quando Jung publica, né, este trabalho em 1958, muitos vão fazer questão, inclusive de maneira maliciosa, de dizer que Jung, na verdade, então, havia se tornado um ufólogo. Ele acreditava piamente em algo que não tem nenhum fundamento científico, a não ser relatos de pessoas que depois você vai ver, são pessoas que tinham algum tipo de transtorno psicológico anterior, antecedentes, viciados, né?
por isso não poderia se levar em conta essas narrativas, quando na verdade é absolutamente o contrário. Jung estava levando em conta, sobretudo, a mente dessas pessoas naquele momento, para tentar entender por que é que essas mentes produziam essas visões. E a conclusão que ele chega é justamente isso. Não posso concluir nada de palpável, né? Só sei que nada sei. Por quê? Porque ele diz, em última análise, vemos, mas não sabemos dizer o que vemos. E quanto a isso, a gente pode olhar agora para a nossa contemporaneidade e esses avistamentos todos que a gente, né, teve a oportunidade de ver aí, como a própria Leila fala no começo desses últimos documentos desclassificados do governo norte-americano, dos avistamentos no Brasil, dos avistamentos na Europa, não é? E pensar, bom, é porque estamos vivendo novamente esse momento de uma grande crise, ou grandes crises da contemporaneidade, que fazem com que a gente, então, talvez possa observar uma recorrência, né, desse tipo de avistamento ou de manifestações. Quanto a mim, eu digo a vocês que sim, eu acredito que possa haver, de fato, vidas em outras dimensões ou em outros planetas, né? Mas não acredito que eles nos visitem com recorrência, até porque eles não teriam nada melhor para fazer do que ficar vindo aqui ver esse bando de formiguinhas se matando, que é o planeta Terra, em relação ao universo, ou um bando de micróbio, né, menor que uma formiga, né? Ou então, como eu disse, né, um contato com uma raça superior tecnologicamente pode significar simplesmente o nosso, né, a nossa escravização, o nosso fim definitivo, né? Acredito sim que existam civilizações, ou acredito que existam formas de vida fora da Terra, acredito sim, mas podem ser vidas unicelulares, podem ser vidas microscópicas, né? E o fato da gente estar a todo momento tentando nos convencer de que existem vidas inteligentes fora da Terra e que nos visitam, de novo, é uma forma da gente transcender essa vontade que nós temos de encontrar outras vidas que possam falar e se comunicar como nós fazemos uns com os outros fora do nosso planeta, porque isso aplacaria o nosso sentimento de solidão nesse grande universo. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado muito aí, ó. Vou passar um pouco aqui o que vocês escreveram enquanto eu colocava aqui as minhas considerações e falava de Jung, né? Meu querido Wellington Amorim, né? Lá do Rio Grande do Sul, né? Carioca que mora no Rio Grande do Sul. Ó, boa tarde, não sabia que o pai do Doni era engenheiro, muito massa, sim, engenheiro eletrônico, né? Mas também um humanista, porque era radialista, era museófilo, era grande leitor, gostava da história, né? Então, com meu pai, com a minha mãe, o Wellington e vocês que estão assistindo aí, eu aprendi a gostar de cultura, porque os dois sempre gostaram de cinema, sempre gostaram de coisas, né, que desafiavam o pensamento pragmático. Então, minha mãe, que ainda está aí firme e forte, meu pai, que já faleceu, me deram ensinamentos muito importantes a respeito da curiosidade como forma de descoberta, mas de descoberta no sentido de palpabilidade, né? Não de misticismo e crença cega, né? Tá aqui, ó. Penso em enviar uma questão pelo Zap em áudio, Doni Corrêa. Pode mandar que eu respondo depois, mas se quiser mandar por aqui também fique à vontade. O Baba estava dizendo aqui, ó. Alien, em inglês, além de extraterrestre, também tem a carga semântica do alheio. Exatamente, né? Daquilo que está fora, daquilo que não pertence ao meu meio, né? Então, é uma carga semântica muito mais complexa do que alienígena. A Neuza Santos está dizendo aqui, ó, plano 9 para a conquista do espaço sideral. Está fazendo uma referência ao filme do Ed Wood, né? Plano 9 do espaço sideral, que é considerado um dos piores filmes da história do cinema, e de tão ruim ele fica maravilhoso, que é um daqueles filmes que dá a volta completa, é tão ruim que se torna um clássico, de tão maravilhoso, né? Vamos lá, o que mais temos aqui? Nós temos a nossa querida Rosali Lopes falando excelente, a Denise Stumval falando muito legal tua abordagem sobre o tema, muito obrigado, eu que agradeço a sua presença. Isabel Santos dizendo muito interessante a live.
Meu querido Caio Gabriel, que está lá em Portugal, olha aqui também dando o ar de sua graça, né? Eu tenho contato direto com deidade, na aldeia há somente senhor deidade. Aqui vem o Caio Gabriel com as suas famosas piadas, né? Porque ele mora de fato numa aldeia lá em Portugal, né? Eu já vi algumas coisas que posso considerar como objetos voadores não identificados, mas não vou cravar que foi algo extraterrestre necessariamente. Acho que todo mundo tem relato de avistar alguma coisa num descampado, né, numa área mais florestal, em que o céu é mais aberto, portanto não tem aquela poluição, você consegue ver as estrelas, você está propenso a ver fenômenos de ordem atmosférica, né, que normalmente a gente não vê em cidades grandes, mas já vi também na minha casa, da janela da minha casa, eu moro próximo ao aeroporto, já vi coisas que me deixaram um pouco confuso porque não fazem parte da rota dos aviões. A gente que mora próximo ao aeroporto sabe como são as rotas de decolagem e pouso e sabe quando está vendo uma coisa que está fora daquele padrão, né? Mas não me arrisco a dizer que vi um objeto extraterrestre. Era um objeto voador não identificado. E é importante dizer que OVNI significa exatamente isso, que é um objeto que voa e que não foi identificado. Não necessariamente que é algo de outro planeta, de outra dimensão, seja lá qual for, né? Seria muito interessante retomar o assunto, sim. Farei com certeza. Virou coach, está dizendo a Neuza Santos aqui. E a Nívia está agradecendo aqui o tema. Muito obrigado pela presença, né? Sempre digo. E Neuza Santos, ó, fiz a referência por você ter falado sobre um monte de filmes de baixo orçamento à época de seu limite, né? A época sem limite de refino. Exato, eram filmes feitos de maneira quase tosca, porque eram de baixo orçamento e lidavam justamente com temas populares, né? Temas que estavam ali na ordem do dia. Por isso, eram filmes que, no mais das vezes, eram bastante pobres de produção, mas que são maravilhosos de serem assistidos hoje. Eu amo filme que trata de temas de extraterrestres. Zumbis eu acho um pouco chato. Tema zumbi, para mim, é chato, né? É meio superficial. Mas o tema dos extraterrestres é muito interessante, diz muito para a gente sobre a mente dos baby boomers, principalmente, que é aquela geração que nasce ao longo da Segunda Guerra Mundial e imediatamente após ela, né? É uma juventude bastante interessante se estudar por meio de seus costumes e por meio daquilo que legou a nós, para as próximas gerações. Muito obrigado vocês que estiveram aqui, então, assistindo a esta live. Se estão vendo esta live, né, no seu finalzinho, como vídeo gravado na TV 247, venham ao canal Doni Correia, uma teia de ideias. Apoiem esta iniciativa totalmente independente. Quando chegarmos a 5.000, teremos uma live especial de 5 horas com o que há de melhor nos temas dos quais já tratamos aqui. Agradeço muito a presença de vocês e a interação de vocês. Desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos no próximo Domingo é Freud. Beijos, tchau, tchau.